quarta temporada do Unesp em Pauta, nós conversamos sobre as perspectivas da educação. Nossos convidados participaram do 10º Encontro Ibero-Americano de Educação, promovido pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara. Hoje nós conversamos com a professora Lucy Musetti, da Unesp em Araraquara. Professora Lucy, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Professora, dentre os eixos trabalhados no EID, nesse Encontro Ibero-Americano de Educação, um deles é a formação de professores, que continua sendo uma agenda pública muito importante. Como que a senhora tem avaliado a perspectiva de pensar essa formação de professores? Veja, principalmente nesse momento histórico, a questão do trabalho do professor, a função do professor na nossa sociedade é extremamente importante. Sempre foi, mas nesse momento mais ainda. Então é um momento em que você tem que privilegiar esse diálogo com a sociedade. Então eu acredito que esse é o momento, e por meio do Congresso. E qual que é a perspectiva de pensar uma boa formação de professores? A melhora do trabalho docente. Você não melhora a educação e a qualidade no Brasil se você não melhorar a qualidade do trabalho docente. Como melhorar, professor? Veja, a questão da hora-aula, a questão do salário, a questão da formação. E a gente só consegue fazer isso se você tiver um projeto forte. Então, veja, dentre as questões que você coloca no nosso eixo, uma delas é essa. E como que a gente vai promover, então, esse trabalho? É só as pessoas pensarem, né? Então, a gente quer tirar desse encontro algumas perspectivas de análise, não só para se colocar em pauta nesse momento histórico, mas a gente poder pensar também no futuro, os limites e as possibilidades. E isso a gente só consegue na praxis, né? Não há outra forma de se conseguir. Na verdade, não há uma receita pronta, né? São questões que a gente vai tentar debater, não só com os profissionais, aqueles preocupados na educação, mas todos aqueles que estarão no Congresso, professores, todos eles que estão lá, né? Não só pensando na educação, mas que estão trabalhando com a educação. Professora, a senhora, enquanto uma professora de uma universidade pública, né, aqui do estado de São Paulo, trabalhando com a formação de profissionais que vão entrar em sala de aula, seja no ensino básico e também no ensino superior, como que a senhora tem observado o interesse desses alunos, desses quase professores? São pessoas extremamente bem intencionadas, né? O que acontece na realidade é que muitas vezes há um apartamento entre aquilo que é colocado, né, como ideal e aquilo que é encontrado na realidade social. Porque esses alunos, às vezes, eles vão fazer estágio. Perfeito. Eles têm um estágio obrigatório, então eles vão à sala de aula. Isso. E aí há um descompasso, professora? Sim. Né? Então, eu acho que é um momento também para a gente poder pensar esse descompasso, porque na realidade esse descompasso se dá muito mais fortemente na escola pública. Né? Então, acho que é um momento também para a gente pensar essas questões. Mas a senhora acredita que a gestão pública em nível federal, municipal e estadual tem provocado ou promovido algum debate para pensar em políticas visando a essa formação de qualidade dos nossos professores, a valorização desse professor? Veja, a educação de qualidade sempre foi um norte, né? Sempre foi uma... Se você pegar a história da educação, você vai ver que desde o primórdio, a luta dos educadores é em prol de uma educação de qualidade, né? E há um momento estrutural de toda a sociedade. Não podemos dizer que é por conta só das políticas públicas, mas é um processo de toda a sociedade. Não há culpado e não há inocente, é um processo. E a gente tem todos esses atores dentro desse processo. A senhora, né, comentou que não é uma questão só dos políticos, mas a própria sociedade. Mas a senhora acredita que a sociedade ela tem sentido? Nós tivemos greves de professores marcadamente no ano de 2015, no Paraná especificamente, né, a questão da violência, da relação diante desse professor. A senhora acredita que esse papel da mídia, ao divulgar fatos como esse, incentiva esse extremamente debate importante. E aí provoca mudanças? Extremamente importante. Porque quando você coloca um problema para a sociedade identifica-o como um problema. E é extremamente importante você saber que tem um problema. Sem isso você não recorre, você não toma atitude, essa é a questão. A senhora acredita que haverá, então, estratégias mais pontuais? Sem dúvida nenhuma. No futuro próximo? Sem dúvida nenhuma. E qual é o papel da universidade diante de tudo isso? Primeira coisa é você mostrar os limites e as possibilidades da própria educação. A educação não pode tudo, é um processo histórico. Então eu tenho que saber os limites e as possibilidades que esse processo apresenta. A partir disso eu posso colocar projetos em andamento. Ou tentar colocar projetos. Essa é a grande questão. Você tem que tomar atitude. Tá certo? Aí o êxito ou o fracasso dela depende de todo um processo, mas a atitude depende de nós.
Aí a senhora comenta a questão do projeto. O projeto de extensão é uma dessas possibilidades. Sem dúvida nenhuma. O projeto de extensão ele é a devolutiva que a universidade pode dar à sociedade. Ele se materializa, dentre outras coisas, e principalmente no projeto extensionista. E na Unesp em Araraquara a gente tem exemplos, professoras, pontuais de projetos como esse? Muitos. Né? Então você tem, por exemplo, o SEMP, que é um centro de unidade auxiliar da Unesp, é onde atende crianças ditas de problemas de aprendizagem, mas elas têm vários problemas, né? E mesmo para identificar que não há problemas. Então ele é um centro extensionista importante, é uma unidade auxiliar dentro da Unesp, na FCL, que atende a comunidade. Um grande tema que aparece dentro do encontro, desse 10º encontro, é a questão da educação inclusiva. Perfeito. E como pensar a formação dos professores para essa educação inclusiva? Olha, a educação inclusiva é extremamente importante. Ele começa com a questão da acessibilidade. Então, tudo isso, veja, o professor Bizelli, que é o coordenador do nosso evento, já começa a pensar na inclusão, na própria acessibilidade das pessoas em relação ao Congresso. Isso foi pensado. Tá? Então, muito mais do que discutir ou ter parâmetros gerais, está sendo feita determinadas coisas, né, que não são ditas, mas que são colocadas, que permitem, de alguma forma, essas pessoas participarem do Congresso. E para o professor em sala de aula, no ensino básico, público, lidando com esses alunos que chegam com algum tipo de deficiência e que precisam desse aporte pedagógico para promover um ensino de aprendizagem adequado. As universidades têm formado esses professores? Veja, e essa questão da inclusão, ela é um processo histórico para ser também afirmado. Então, sem dúvida nenhuma, eles estão tendo problemas. Porque um professor formado há um determinado tempo atrás, por mais que ele tenha uma formação continuada, ele não está devidamente preparado para atender esse pessoal. Mas é como eu disse para você, não há receita pronta, é um processo histórico. Pensando na formação continuada, que ela acaba sendo uma necessidade dos professores da educação para acompanhar esse processo histórico, como que a senhora avalia a questão dessa formação à distância? Né? As escolas nossas hoje de educação à distância, que vêm oferecendo cursos a esses professores, seja de gestão escolar ou até mesmo de lidar com a educação inclusiva, a senhora acha que eles são eficientes, que eles provocam algum tipo de transformação que é necessário no nosso ambiente escolar? Eu conheço vários cursos de formação à distância que são excelentes. Né? Na realidade, o problema não está na questão da formação à distância, o problema está na questão da qualidade de ensino. E a qualidade de ensino, ela apresenta problema tanto na educação à distância, como na educação presencial. Então, nós temos que cuidar da qualidade de ensino. Então, essa é a grande questão. Então, cuidar dessa qualidade de ensino, fala de cuidar desse professor, exatamente. Então os nossos desafios são muitos. Esse é o norte. E os desafios são muitos, então, professora Massara? Muitos. Eu gostaria de agradecer, então, a senhora por provocar alguns desses desafios aqui na nossa conversa, para que a gente possa efetivamente ter algumas transformações na prática mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe o debate sobre educação também em nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.